As relações de consumo trazem dois lados. Aquele que fornece o produto ou serviço e aquele que adquire o produto ou serviço. Mas qual é a relação ali que deve prevalecer? Quem é a parte mais forte e a parte mais frágil? Daí o Código de Defesa do Consumidor. Já se interpretou por várias leis, e principalmente por esse código, que o consumidor é a parte mais frágil. Daí, nos processos judiciais, haver a inversão do ônus da prova. Por quê? Se é verdade que aquele que alega deve provar, na relação de consumo, isso pode ser difícil. Vou dar um exemplo para vocês, num caso que eu trabalhei no meu escritório. José foi convidado para ser padrinho de casamento da Maria. José foi numa loja, comprou uma geladeira, levou para a casa dele, e isso durante o mês de outubro, já que o casamento seria em dezembro. Em dezembro aconteceu o casamento, ele deu a geladeira que ele já havia comprado em outubro. Chegando em casa, pobre da noiva recém-casada, sem geladeira. Por quê? Porque a geladeira nova não funcionava. Isso aí tem o nome de vício oculto. Como o comprador poderia saber que aquela geladeira comprada na loja, com nota fiscal, na caixa, que foi guardada 2 meses, o motor não funcionava? Como ele ia saber disso? Quando eu anunciei lá na Rádio Canção de Boiadeiro a presença da minha convidada de hoje, eu recebi algumas perguntas, todas pertinentes. Então eu recebo aqui hoje, para esclarecer esta e outras dúvidas, a doutora Fernanda Soares. Doutora, seja bem-vinda à TV Posse, ao programa Direitos e Deveres. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui, tirando essas dúvidas, né, as dúvidas dos consumidores de Poços de Caldas e representando mais uma vez o PROCON e também, né, como advogada consumerista. Doutora, se eu perguntasse direto, quem é a doutora Fernanda Soares? Que resposta eu ia ter da senhora? Eu sou advogada, né, formei em 2011 aqui pela PUC Minas, aqui em Poços de Caldas mesmo. Exerço, né, além de trabalhar no PROCON de Poços de Caldas, exerço a função de advogada, né, obviamente com os impedimentos que a lei me dá, né, contra a municipalidade, por exemplo, que é quem é o meu ente remunerador nesse momento. Trabalho, né, em ações de consumerista, civil, né, principalmente família, e também trabalhista e eleitoral. Então, temos um escritório ali na rua São Paulo, pertinho da Festa São Benedito, que acontece agora essa semana. E só isso, sou casada, tenho 4 cachorros e um gato. Essa é a Fernanda. Eu tenho uma gata. Doutora, como já concilia a mulher casada, a advogada, a funcionária do PROCON? Como é que já consegue coordenar isso aí? Olha, doutora, é uma luta, né? Que a gente... Eu falo que eu sou igual o Cris, daquele programa Todo Mundo Odeia o Cris, né? Tenho 2 empregos. Então, além, né, do PROCON, obviamente, tem que me dedicar ao escritório. Tem dias que a gente sai do escritório, eu tenho aí uma grande sócia, amiga e parceira, que é a doutora Laís Lavras. Então, a Laís é ali meu braço direito, esquerdo, perna, cabeça. A Laís fica ali o dia todo no nosso escritório, né, cuidando das nossas demandas. A gente tem muitos processos. E saiu do PROCON, a gente eu vou para o escritório todos os dias. A gente fica lá 11 horas, meia-noite, depende também dos prazos, né? E na parte da manhã também vou no escritório antes do PROCON. E a casa é final de semana, aquela luta, né? Que toda pessoa aí, homem e mulher, né, que tem em casa sabe que a roupa a lavar, a louça para lavar, a comida para fazer. Então a gente vai conciliando, né? Priorizando aí, obviamente, o escritório, os clientes e também o PROCON, né? Que além do horário regular, né, que é das 11 às 17 horas, a gente ainda trabalha com o PROCON Online, tem o nosso canal no Facebook,
o Procon Pós de Caldas, que sou eu quem tomo conta, então tenho que fazer as postagens diárias, né, de notícias que a gente vê, por exemplo, hoje sobre as bagagens, né, que estão sendo fiscalizadas agora, bagagens de mão, que muitas empresas agora estão fiscalizando, né, o tamanho. Então a gente passa também essas informações para o consumidor no dia a dia na nossa página do Facebook, que responde, obviamente, mensagens. Muitos consumidores mandam perguntas para nós pela rede social. Então aí, além da rede social do escritório, então vai conciliando aí o dia a dia. Doutora Fernanda, quando eu anunciei que já viria aqui, eu recebi aqui algumas perguntas para ser feitas para a senhora. E essas perguntas são atinentes exatamente à sua função no PROCON. Por exemplo, como vocês controlam o preço do combustível e do gás? Como vocês têm ação sobre isso? A pergunta pode não parecer muito correta, mas certamente a senhora vai saber atender o que está chamando aqui. Por exemplo, o PROCON vai intervir na questão do gás, do combustível. Como é que isso é feito? Na verdade, o Procon Municipal não intervém em preço, né, tanto de gás quanto de combustível. O que nós realizamos mensalmente é uma pesquisa informativa, o que os consumidores têm acesso mensalmente, tanto na nossa página do Facebook, quanto no site da Prefeitura, na nossa página no site da Prefeitura. Nós fazemos essa pesquisa informativa. Na verdade, nós não fiscalizamos postos de combustíveis, principalmente em relação à precificação, tendo em vista que existe o livre mercado de concorrência. Não existe um tabelamento de preços de combustível no nosso país desde os anos 2000 e pouco, 2002, salvo engano. Onde houve aí o livre mercado. Então, em livre iniciativa, o empresário pode colocar o preço que melhor lhe convém, né, de acordo com aquilo que ele está pagando. O que o Procon realiza, como foi feito, por exemplo, na paralisação dos caminhoneiros, foi nós retiramos as notas fiscais desses estabelecimentos, repassamos ao Procon estadual, né, em Poços de Caldas. Os consumidores estão aí amplamente, né, protegidos, que é a lei do Procon Municipal, que é voltado para o direito personalíssimo, ou seja, você, doutor, tem um problema, né, ou um cliente seu, por exemplo, no caso da geladeira que o senhor citou no início, o consumidor teve um problema ali personalíssimo, um problema só daquele consumidor. O Procon Municipal trata desse tipo de caso, onde um consumidor está sendo lesado. Casos coletivos, como o caso de gasolina, em caso de aumento injustificado e abusivo, por exemplo, como a gente teve sim postos na região que de R$4 começou a vender a R$7, R$8 a gasolina naquela época. Cabe ao Procon estadual estar fazendo, né, de acordo com o direito coletivo e de ordem econômica, estar fazendo a fiscalização desses estabelecimentos. Então, o Procon, em busca de ajudar, né, auxiliar ao Procon estadual, recolhe as notas fiscais, faz um acompanhamento do preço e repassa para o órgão estadual, para o Procon estadual, que é regido pelo Ministério Público na cidade, que é pelo promotor de justiça, Dr. Renato Maia. E ele, né, o Procon estadual aqui da cidade, cuida de 92 comarcas, então é uma região muito grande. Então, cabe a eles investigar se houve ou não um aumento abusivo e tomar as medidas pertinentes diante do direito coletivo. Então, o Procon Municipal não fiscaliza postos de combustível e não verifica a questão da precificação, formação de cartel, qualquer tipo de suspeição criminal nesse sentido. É bom até o senhor dar a oportunidade de a gente estar falando isso. Fica à vontade. Porque nós tentamos, e no ano passado, ajudar o Procon estadual a fazer uma fiscalização. Porque todo consumidor pode ir nas bombas de combustível e fazer a aferição ali da qualidade do combustível, né? Verificar se existe água, se a densidade do combustível está legal, né? De acordo com o que é permitido em lei, e também em relação à vazão, se ele está comprando, se o que aparece na bomba é aquilo que ele está levando, se ele comprou 1 litro, que seja 1 litro. Então, nós fizemos esses testes em todos os postos da cidade, fizemos vídeos explicativos para que os consumidores saibam como fazer esse teste, que é permitido em qualquer posto é obrigado a fornecer para o consumidor. E olha só, ao noticiarmos ao Procon estadual, né, que havíamos feito e verificado algumas irregularidades, para que ele sim, né, enquanto conveniado à Agência Nacional do Petróleo, pudesse estar fazendo a verificação, né, e ver se de fato havia aquela irregularidade, nós somos denunciados, tanto a ANP quanto a coordenadoria do Estado, né, do Procon. Então, por isso, o Procon Municipal realmente se afastou, né, tanto do combustível, questão de precificação, porque não é nossa competência, né, e nós não queremos, obviamente, ser punidos por algo que a gente tenta ajudar. Então, nós não fazemos esse tipo de fiscalização. Doutor, já começou a falar sobre a abrangência do PROCON e tem uma pergunta aqui.
Qual a área de abrangência? Você falou uma quantidade de cidades aí, o PROCON de Poços alcança O o quê? PROCON estadual, que é do Ministério Público, engloba 92 cidades. O PROCON municipal de Poços de Caldas só atende munícipes. Então, por ser um órgão, né, ligado aí ao executivo, né, um órgão municipal, nós só atendemos pessoas residentes domiciliadas em Poços de Caldas. O prazo de resolução normal. Eu entro com a queixa hoje, porque eu comprei o par de sapato, o sapato não me serviu, eu desentendi com a loja não quis trocar o sapato para mim, eu vou no PROCON, pronto. Aí, qual é o prazo de resolução em média? Na verdade, a gente tem duas formas de notificar a empresa, né? Quando se trata de telefonia, geralmente a gente tenta entrar em contato direto com a empresa por meio de telefone. Existem canais, as grandes empresas possuem canais exclusivos de atendimento ao PROCON. Então, as grandes empresas, por exemplo, empresa de telefonia ou empresa de calçados, grandes redes, né, já tem um canal exclusivo para atender PROCONs de todo o país. Mas o prazo legal, né, que determina pelo Código de Defesa do Consumidor é de 10 dias. Então, a empresa, ao ser notificada pelo PROCON, possui prazo de 10 dias para dar uma resposta satisfatória ao órgão. Então, geralmente, a gente envia, o que seja por correspondência, né, a gente envia muito por correspondência, a gente possui várias empresas cadastradas na nossa CIP eletrônica, que a empresa, no ato do registro da reclamação, já recebe automático, né, pelo sistema a notificação. Então, nesses casos, são cumpridos 10 dias, né, corridos. Agora, os que dependem de envio de correspondência via correio, a gente tem os 10 dias, mas contando da notificação. Então, se o correio demora 2 dias para entregar a notificação para a empresa o correio demora mais 2 dias para entregar a resposta para o PROCON, é uma média aí de 14 dias que esse consumidor vai receber resposta. Lembrando que, geralmente, as empresas, quando recebem a notificação do PROCON, já entra de imediato em contato com o consumidor. Então, a resolutividade do PROCON é muito grande. São 95% das reclamações atendidas, né? Os outros 5% são abertos ou processo administrativo ou encaminhados ao Juizado Especial Civil ou o Sejusc, né? Que é para tentar uma mediação com empresas locais. Nossa, o trabalho do PROCON eu estou percebendo. Hoje estou aprendendo junto com você que está em casa, né? As autores a gente torna aluno também. A doutora Fernanda é muito bem preparada. Faz jus ao cargo que tem, porque realmente muita coisa que ela está explicando aqui eu estou aprendendo com vocês. Eu acho que eu sou advogado há 40 anos. Mas, doutor, vamos ouvir uma outra pergunta que está bem? Esta aqui me chamou a atenção. A doutora Patrícia Silva, ela é advogada, divide comigo a banca aqui da TV Poços, é assessora jurídica da TV Poços junto comigo. E ela me mandou uma pergunta para a senhora que eu achei interessantíssima. É quando aquela empresa, ela está sempre frequente ali, né? Então tá lá, Bazar Vanderlei de Mello. Uma reclamação, 2, 3, 4, 5, 6. Como proceder numa situação dessa, doutora? Como eu disse anteriormente, né, os processos são personalíssimos. Então, se o PROCON recebe 2 tipos de atendimento, né, na verdade. Nós primeiro fazemos um atendimento preliminar, que é através da qual a empresa não recebe qualquer tipo de sanção, ela é notificada, está dando retorno ao PROCON e ao consumidor sobre aquela demanda, né, verificando se realmente o consumidor está correto, mandando a documentação pertinente, colocando, né, geralmente as empresas por liberalidade, até mesmo quando o consumidor não tem uma razão, né, naquilo que está sendo pleiteado, acaba fornecendo, né, uma tratativa ao consumidor, pela mediação mesmo, para estar fidelizando esse consumidor. E quando a empresa não responde, faz pouco caso do consumidor ou não aceita a demanda, que o consumidor tem razão, aí é aberto um processo administrativo no PROCON. Esse processo administrativo, a empresa tem, né, o prazo de 10 dias para estar respondendo também. Nesse caso, tem que ser feita uma defesa escrita, protocolada no órgão, por intermédio de procurador da empresa, né, com toda a fundamentação legal. Caso a empresa não dê uma resposta satisfatória ou não resolva o problema do consumidor dentro do prazo de 10 dias, é feita uma multa, né? Então, essa empresa é multada por não estar correspondendo ao Código de Defesa do Consumidor, né? Não está cumprindo a legislação consumerista. Então, essa empresa é autuada, tem, obviamente, os prazos, né, de recurso ainda, né? Vai ter até a segunda instância para estar recorrendo. E as multas do PROCON são sempre mantidas, né? Muitas empresas entram com ação anulatória. Eu estou no PROCON já mais de 3 anos. Até hoje eu vi uma empresa que conseguiu em primeira instância, né, tá
anulando essa multa, né, mas a prefeitura está recorrendo. As multas do PROCON são sempre mantidas pela justiça, porque são muito bem fundamentadas, né, e as empresas que são autuadas, geralmente, né, todas, né, tirando esse caso que foi uma multa fiscalizatória, geralmente as empresas são mantidas essa multa. Então, se a empresa vai lá no PROCON, a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que começaram a reclamar muito na internet de determinada empresa. Abrimos uma investigação preliminar junto ao PROCON e encaminhamos ao Ministério Público, por se tratar de direito coletivo, né, que aí são várias pessoas reclamando, a gente manda para o Ministério Público que eles tomem as medidas pertinentes. No próximo bloco, eu vou perguntar para a doutora Fernanda como funciona a estrutura do PROCON, como o PROCON é constituído, após as mensagens. E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.1 em HD, 22 em UHF. E eu hoje, excepcionalmente hoje, né, estou aqui enfrentando alguma dificuldade com a minha saúde, porque eu estou um pouquinho gripado. Mas, no fim, vamos tocando, porque eu já tomei meu remedinho de hoje, né, e tá tudo bem. Eu dou essa explicação porque esses dias eu tossi aqui durante o programa, e o rapaz ligou para mim no escritório: ô doutor, assisti seu programa, eu ouvi o senhor tossindo. O programa tem 30 minutos, eu tossi 1 segundo, o senhor viu? Então, a gente brinca aqui, né? Mas é bom para descontrair um pouco. Mas, doutora Fernanda, eu deixei uma pergunta para a senhora. Como funciona a estrutura do PROCON? O PROCON conta hoje com estagiários, né? São 5 estagiários, são ali nosso carro da frente, né? Os nossos estagiários.
todos os estudantes de direito que atendem, né, de forma particular os consumidores. Temos também 2 procuradoras municipais, a doutora Rosana e a doutora Andréia, que estão no PROCON há bastante tempo, entendem realmente, de fato, tudo, né, de direito do consumidor, estão ali aptas a atender qualquer tipo de demanda. Temos 2 fiscais lotados no órgão, são fiscais que fizeram concurso específicos para o PROCON, tanto são o Eduardo e a Patrícia, que são eles que fazem a fiscalização da cidade, né, no comércio local, e também são os responsáveis pelas autuações das empresas em decorrência de processo administrativo. Eu sou assessora jurídica, técnica jurídica do órgão, então sou quem oriento tanto os estagiários, procuradores e também a fiscalização em relação à legislação pertinente, né? Então estou sempre atenta à legislação, principalmente quando há alterações legislativas. E acima também, né, chefiando ali o PROCON, está o nosso coordenador, que é o Dr. Fábio Camargo de Souza, que também é procurador do município. Vai estar com a gente aqui. Isso, vai estar aqui também no programa. Então, o Dr. Fábio, além de coordenador do PROCON, acumula, né, ele é o procurador-geral do município. Então, o PROCON está, de fato, ligado, né, diretamente à parte jurídica do Executivo. Doutor Fernando, olha que pergunta, o telespectador, ele é inteligente. Ele me manda as perguntas, ele sabe o que ele está perguntando. Ele pode até não acertar na redação, mas ele sabe o que ele quer. Olha que pergunta interessante. A senhora já enfrentou situações que a pessoa chegasse lá e ficasse bravo com vocês? Nossa, eu vou reclamar. Onde que eu reclamo do PROCON, né? PROCON do PROCON. A gente tem várias situações. Geralmente as pessoas, quando ficam bravos conosco ali, ou dão qualquer tipo, né? Tem qualquer tipo de reclamação. A gente já teve reclamações em páginas do Facebook, por exemplo. São pessoas que não estão com a razão, né? Ou é questão do horário, a pessoa chega depois do horário que é ser atendido. E realmente ali no PROCON é um atendimento jurídico, né, doutor? E a gente sabe, quanto advogado, quanto trabalho a gente tem para estar fazendo uma redação de uma petição, né? É a mesma coisa no PROCON. A gente também tem o chá de cadeira das operadoras. Então, os atendimentos no PROCON são demorados. Nós não temos ali a regra dos 15 minutos que vale para banco, por exemplo, porque é um atendimento personalíssimo. Então, a gente tem pessoas que reclamam do tempo de espera. É por isso que criamos o PROCON Online e o formulário manuscrito. A pessoa que não puder esperar pode estar fazendo reclamação de forma rápida pela internet ou de forma manuscrita, redige ali sua reclamação e protocolo no PROCON, não precisa esperar. E também tem reclamações que às vezes a pessoa, por exemplo, compra uma roupa numa loja que não tem política de troca. E a pessoa chega em casa, não gostou da cor e ela quer trocar e ela acha que o PROCON está defendendo a empresa. Na verdade, o PROCON age exclusivamente de acordo com a legislação. O PROCON não inventa, né, ordenamentos jurídicos, leis ou qualquer coisa do gênero. Então, nesses 2 casos, realmente a gente tem pessoas que reclamam. Pessoas que não têm o pleito atendido, né, porque não está de acordo com a legislação. Às vezes as pessoas também reclamam de ter que se dirigir ao judiciário, porque não entendem que o PROCON é um órgão somente administrativo. Nós não aplicamos, damos dano moral, por exemplo, à pessoa, ou ressarcimos ali os danos materiais que ela teve. Então, são realmente, às vezes, falta de informação das pessoas. Os postos de combustíveis que o senhor me perguntou no primeiro bloco, foi uma chuva de reclamações como se o PROCON fosse culpado pelo aumento do combustível, sendo que o PROCON nem mesmo responsável pela fiscalização é. Então, realmente, às vezes, é desinformação da população e a gente está sempre dando as informações pertinentes para que as pessoas também se informem sobre as competências. Quando a senhora mencionou aí a questão da competência, então tem uma pergunta que o Nelson que mandou essa pergunta para a senhora aqui, ó. Nelson Borges. O Nelson ele pergunta para a senhora o seguinte: já aconteceu situação da senhora ver que havia uma disparidade de preço? A senhora chamou o comerciante, ele deu razão e reduziu o preço? É uma pergunta simples, mas que merece aí atenção. Não, doutor, porque o PROCON não faz regulamentação de mercado, né? Existe o princípio da livre iniciativa e concorrência, né? Adam Smith aí. Então, a gente não faz qualquer tipo de fiscalização nesse sentido. Agora, o PROCON, obviamente, sempre atua quando, por exemplo, existem 2 preços na gôndola, o consumidor tem que levar sempre o menor, né, que está sendo ofertado. Então, nessa questão de oferta de preço, né, cumprimento de oferta, o PROCON atua sempre. Semanalmente, a gente tem problemas desse gênero.
Agora, a questão de precificação, de aumento abusivo, nós não temos ali no PROCON economistas, contabilistas que conseguiriam estar comprovando que houve um aumento justificado do preço. Então, cabe realmente ao órgão judiciário, que é o PROCON estadual, né, o Ministério Público Estadual, para estar verificando se existe ou não e fazer a investigação pertinente, né, junto às pessoas com competência para tal, e, se for o caso, encaminhar ao judiciário. Confirme para mim, já disse agora há pouco que o Dr. Renato Maia é o promotor que atende ao PROCON? Exatamente. O Dr. Renato Maia ocupa a pasta da criminal, né, do Juizado Especial Civil, e Juizado Especial Criminal, né, desculpa, e também a pasta do Direito do Consumidor, que antigamente era o Dr. Sidney Bott. Então, o Dr. Renato Maia, a primeira promotoria de justiça, né, ali no prédio Manhattan. Qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida sobre direito coletivo, precificação de postos de combustível, qualidade de combustível, né? Tem muita gente que vê no Facebook, a pessoa fala que o combustível está com um problema, está adulterado. A pessoa vai, tira o combustível do carro, põe numa garrafinha e quer que seja feita uma apuração daquele combustível. Não pode, a apuração tem que ser feita diretamente na bomba. Existem 2 fiscais no PROCON estadual que fazem esse serviço. Então, qualquer pessoa pode entrar em contato com o PROCON estadual ali no prédio Manhattan. Olha que pergunta interessante, essa eu esperava. Bancos e cartões de crédito. Eu sei o objetivo dessa pergunta aqui, porque eu ganhei uma causa na justiça. O meu cliente recebeu o dinheiro de volta do cartão de crédito. Ele foi acionado na justiça para pagar uma certa quantia. No levantamento pericial, descobrimos que tinha pago a mais do que estava sendo cobrado. E a justiça determinou que ele devolvesse esse dinheiro do cartão de crédito. A pergunta que me lembrou, se banco e cartão de crédito, é um conjunto nas 2 perguntas aqui, tem dado trabalho para a senhora lá? Tem sim, doutor. Banco, a gente recebe muita reclamação relacionada a empréstimos, venda casada. Também, como o senhor deu o exemplo, tem muitas pessoas que têm um cartão clonado, por exemplo. Já teve um caso, inclusive, até no meu escritório, a pessoa tem um cartão clonado, o banco quer cobrar da pessoa, a responsabilidade é do banco, tá fazendo esse bloqueio. Então, muitas pessoas procuram o PROCON nesse sentido. Também renegociação de dívidas, cobranças indevidas. Aqui na cidade também pessoas que reclamam do tempo de espera em fila. Então, banco e cartão de crédito é uma coisa assim recorrente no PROCON. O nosso maior vilão ali no PROCON são as empresas de telefonia, né? Porque nem todo mundo tem uma conta no banco, mas todo mundo tem um telefone, né? Então, a gente tem ali primeiro, né, o top 5 ali. Primeiro são as 4 empresas de telefonia e depois começam as instituições bancárias. Algumas com mais problemas que outras, né? Geralmente, a gente vê muitos casos relacionados a aposentados, empréstimos com juros muito altos. O PROCON não faz correção de juros, mas encaminhamos ao judiciário. Então, os aposentados, principalmente, tem que ficar muito atentos na hora de fazer qualquer tipo de contratação, não fornecer senha para terceiros, principalmente para pessoas da própria instituição financeira, do próprio banco. Esses são casos que a gente tem no PROCON e que as pessoas têm sim que tomar um cuidado. Se tiver uma pessoa aposentada ou uma pessoa de uma idade mais avançada em casa, também está sempre orientando. Na minha participação final do programa de hoje, eu fiz um convite à doutora Fernanda e ao doutor Fábio Camargo para que pudéssemos ter um atendimento melhor ao consumidor televisivo ou ao consumidor radiofônico. Qual é a minha intenção? Que a doutora Fernanda e o doutor Fábio apresentem um programa na Web Rádio Canção de Boiadeiro que bateu o primeiro lugar de audiência em Poços e a 16ª emissora pela internet do Brasil. Está bem divulgado lá. E essa audiência que eu me refiro é que eu pretendo trazer mais crescimento para vocês. Estou me entendendo, doutora Fernanda, para que ela faça uma participação, se possível, semanal na Canção do Boiadeiro e mensal aqui na TV, sempre para responder perguntas do consumidor. Doutora Fernanda certamente está com carinho, né, doutora? Claro. A sua possível participação com a gente, para prestar esse relevante serviço público. Claro, doutora, a gente, né, agradeço de pronto o convite, com certeza iremos aí nos adequar, né,
porque a nossa principal função mesmo é estar informando a população sobre direitos e deveres, né? Muita gente tem direitos e não sabe, ou às vezes acha que tem direito a alguma coisa, mas na verdade não tem. Então, o princípio básico aí do direito do consumidor é a informação, a gente fica muito feliz de estar repassando à população. Foi um prazer recebê-la aqui na TV Poços. Prazer foi todo meu, doutor, muito obrigada, estou à disposição, assim como todos do PROCON, certamente. Eu recebi aqui a doutora Fernanda Soares, ela que é uma batalhadora em prol do direito do consumidor e, como eu disse, vai expandir esse assunto, não só aqui na TV Poços, mas na Rádio Canção de Boiadeiro. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou o Vanderlei de Mello.